Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê. Bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui, você é ouvinte da Rede Gubef, você que está me ouvindo na YouTube, entendeu? É sempre um prazer estar aqui. Eu estou sempre à busca de algo novo e de algo interessante para mostrar para vocês, né? E, entendeu? Tentar descobrir o que vocês gostariam de saber, embora o público é sempre tão heterogêneo. Tem gente que me pergunta, desde o que eu acho de Roswell, até uma abdução pessoal da pessoa, de cada um. Então, assim, por exemplo, existem muitos patamares, né, do que apresentar, dependendo de cada um de vocês, dependendo de que vocês querem, dependendo da situação de cada um, do grau de contato de cada um. Mas existem algumas coisas que surgem e que são novidades, né? E que eu penso, se for interessante para mim, eu acho que vai ser interessante para o ouvinte, né? Quando se fala de abdução de Grey e tudo mais, assim, é bastante frequente, né? Quando surge um tipo de ET diferente, assim, eu já fico prestando atenção, porque eu sei que é alguma coisa em comum, né? Menos comum. Na verdade, se a gente for pensar, na verdade a abdução é uma coisa comum. Para mim se tornou, todo dia eu recebo. Mas algumas assim que chamaram a minha atenção. E ao contrário do que disse o documentário e tudo mais, eu não sou uma pessoa fanática. Eu gosto de ser democrático e gosto de ouvir e de mudar a minha opinião, né? Eu não me considero nem um pouco uma pessoa que recebe mensagens unilaterais e que precisa ditar os outros qual é a verdade dos reptilianos, qual é a verdade dos Greys, qual é a verdade dos extraterrestres, ou que precisa obrigar a convencer pessoas que não acreditam em extraterrestre a acreditar. Eu não tenho nada disso. Eu acho que cada um deve viver com bem entende. E acreditar e seguir o mestre que achar que deve seguir, né? Agora, evidentemente eu tenho crenças, né? Existe uma diferença entre você ser fanático e você ter crenças. Eu tenho crença, eu acredito naquilo que eu vi, eu acredito naquilo que eu vivi, porque senão eu estaria chamando a mim mesmo de louco. Então, eu acredito naqueles eventos que eu passei como verdadeiros, porque eu vivi eles na minha carne, né? Se eu não acreditar nem em mim mesmo, eu vou acreditar em quem, né? Aliás, a gente deve se preocupar com a gente, nunca com os outros, entendeu? Não importa o que os outros acham da gente. O que importa é você ser coerente com você mesmo. Então, assim, por exemplo, eu aprendo muito mais. Por que eu estou falando isso? Porque eu aprendo muito mais com ouvintes, né? Do que muitas vezes eu ensino a ouvintes, né? O ouvinte, ele pode ter uma vivência diferente que a minha, até mais forte do que a minha, melhor, né? Eu conheço muitas pessoas que têm contato mais profundo que o meu, mais frequente, mais intenso, e até, vou dizer, até invejável, né? Por exemplo, hoje eu recebi, né? Eu vou usar pseudônimo, vou omitir o nome da cidade, tá? Eu vou chamar de Fabiano, o relato Fabiano, né? E a cidade, eu vou dizer, é em Minas, mas é São Tomé das Letras, vai. Ou é Três Corações, ou sei lá, Iruoca, Juiz de Fora, o que você quiser. No interior de Minas, entendeu? Um lugar lá, né? Minas tem, é o estado das 1001 cidades. Tem uma cidade lá que chama, onde mora um rapaz, que eu vou chamar de Fabiano. Esse Fabiano é um assistente social, trabalha com serviço social, né, com comunidades carentes, tudo mais, tudo bem, uma pessoa muito, deve ser, imagino eu, de bom coração, entendeu? E ele conta a história dele. E aí ele começa, eu vou ler a carta para vocês e vou comentar conforme eu entendi aquela carta, conforme eu interpretei o que ele estava me dizendo, qual é o meu parecer sobre isso. Essa é uma resposta ao Fabiano que eu estou deixando que todo mundo escute. Boa noite, Chico. Gostaria de enviar o seu relato e sua opinião sobre o que pode ter acontecido de fato. Se foi um caso de abdução ou simples sonho. Bom, aí já começa aquela coisa, né?
O sonho, a abdução parece um sonho quando você acorda. A minha parecia e a das outras pessoas também parece. Entendeu? Raramente, existem casos como Jim Sparks, que escreveu The Keepers, onde ele lembrava, acordava assim com a certeza que tinha sido abduzido. É muito raro os ETs deixarem a pessoa ter esse grau de consciência. Em geral, a gente acorda com uma sensação de que aconteceu alguma coisa esquisita aquela noite. Fica na dúvida se foi uma visita de um espírito, se foi uma coisa extraterrestre ou se foi um mero sonho bizarro, né? Os ETs têm essa capacidade de fazer com que o encontro com eles, que a gente nunca sabe na verdade se foi físico ou astral, né? Exceto pelas marcas de implantes, aí você tem uma coisa mais física, mais tátil. Por isso que a ufologia científica mais tradicional, né, descarta casos de abdução, muitas vezes, que não tem implante, porque o interesse deles é a evidência física. Então a evidência física é meio rara, entendeu? Não que não haja. Quando a pessoa é levada mesmo em corpo físico e tal, é manipulada em corpo físico, ou manipulada dentro do quarto dela, a visitação noturna no dormitório, ela tem uma chipagem e tal, tem um machucado, alguma marca na pele e tal. Mas se não for assim, entendeu? Ela fica na dúvida se ela sonhou, se ela imaginou, né? Então o que ele sente, entendeu? Vai ser mais o conteúdo do relato do que o fato de você não lembrar concretamente, né? Vai ser mais o conteúdo do relato que vai me dar a entender se aquilo foi uma abdução ou não, uma possível abdução ou não. E mesmo, gostaria de ter sua opinião sobre a possibilidade de ter recebido algum implante, a possível natureza do implante, se é positivo ou negativo. Aí começa aquelas coisas, né? Aquelas coisas que eu particularmente não concordo, né? Por exemplo, implante é uma coisa negativa, né? As pessoas veem o implante como uma coisa negativa. Elas assim, nossa, e tem mal que chipa as pessoas. Eu assim, chipar, eu fui chipado, todo mundo é chipado. Porque a chipagem é um modo de comunicação. Entendeu? Ela é uma marca que que liga você ao ET com quem você está se contatando. Se você não for chipado, como é que ele vai te traçar? Como é que ele vai te track down em inglês a gente fala? Como é que ela vai te encontrar, vai te localizar, não traçar, localizar com mais facilidade, né? Então geralmente esses chips são localizadores, entendeu? E fazem algumas modificações mentais, aumento de paranormalidade, aumento de telepatia, uma série de fenômenos que na verdade estão associados ao fenômeno UFO, o fenômeno de contato ET. Bom, segue-se o relato. Foi em 26 de janeiro deste ano, 2013, né? Estava dormindo, sonhando, ou teve um desdobramento, né? Onde ele estava na cidade natal dele, o Fabiano, né? Visitando os pais. Tá bom. Ele se viu conversando com a irmã na calçada de um amigo dele, e havia um homem segurando um bebê que eu não me identifico. Aí, né? Sonho normal. Avistei do céu uma nave espacial no estilo que as pessoas dizem que são e filmam, e que estava de dia, portanto ela não estava iluminada, somente prateada mesmo, do tipo mais ovalada que arredondada, né? Tem aquela cara daquela... imagino que pelo que está me descrevendo tem uns UFOs que parece aquela bala de amêndoa que é oval, sabe assim, isso que serve em festa de casamento, né? E prateada. O prateado é muito comum durante o dia. Quem vê UFO durante o dia, eu já vi UFO durante o dia, 2 vezes na minha vida só, muito menos do que eu vi à noite, e a aparência é totalmente diferente. É curioso que durante o dia você vê, de uma forma geral, você vê uma coisa, uma carcaça metálica mesmo, de alumínio, cilíndrica, oval, redonda e tal, um UFO com forma, né? Um UFO nuts and bolts, vamos dizer assim, de porcas parafusos. E à noite é que você vê as luzes estranhas e tal, e que é 100 vezes mais frequente, né? Mas é possível sim ver um UFO diurno que geralmente parece
coisa de lata, de metal, né? Nunca se vê UFO, uma coisa que é muito curiosa é que você nunca vê UFO pintado, que nem avião, né? Por exemplo, os aviões você vê lá Iberia, Varig, VASP, Lufthansa, British Airways, TAM, Gol, milhões de nomes, né? Os nomes você identifica mesmo de longe pelas cores da bandeira da empresa, né? Mas o UFO não, o UFO é sempre uma coisa como um Zeppelin, assim, prateado, né? Sem pinturas, né? Bom, aí tudo bem. Avistei no céu uma nave espacial no estilo das que as pessoas viam em filme, estava prateada mesmo. Não parecia, no que parecia ser sua frente, tinha uma abertura ou uma reentrância que parecia ser a frente da nave. Quer dizer, ela tinha uma entrada que era a frente, né, dessa coisa ovalada. Quer dizer, não era um avião, não era um avião comercial, né, de nenhuma empresa nem nada. Vi quando ele estava apontando para um outro lado, aparentemente da rua onde estávamos, mas não em nossa direção. Pedi a todos que ficassem quietos. De repente ela começou a se virar para o nosso lado e imaginei que eles estariam procurando alguém, né? Ela ficou mais um tempo curto apontando sua frente para nós e nós quietos, sem se mexer para não chamar mais atenção ou causar problemas. Isso é muito interessante, né? Isso pode ser uma memória de uma abdução, pode ser, né, um resquício de uma abdução na forma que emerge na forma de um sonho, de uma lembrança, né? Mas que realmente é muito frequente. Quando a nave se volta para você e começa a se aproximar de você e começa a vir para o teu lado, esse é o momento provavelmente mais tenso, né? E que é difícil de esquecer. Por exemplo, quando você percebe, a nave já te percebeu faz tempo, mas quando você percebe que ela não está ali à toa passeando, que ela está vindo ali para te pegar, né? Esse momento costuma dar muito medo para as pessoas, esse momento costuma ser muito tenso, entendeu? E é um momento que as pessoas relatam sempre, que ela está chegando na hipnose e tal, ai que medo, está chegando, vem me pegar, vem me pegar. É um dos momentos mais assustadores, porque ver o UFO em si passando para lá, indo embora, geralmente as pessoas não sentem medo, entendeu? Pelo menos as pessoas, comum das pessoas acha bonito até. Mas quando você vê que a coisa está vindo pro teu lado, é como você vê um leão passar no mato, é uma coisa, quando você vê ele vindo na sua direção é outra, né? Aí já tem uma noção de ataque, já mexe com os instintos de defesa do ser humano, né? Aí tudo bem. Aí fala assim, vi um raio saindo dela, da nave, em direção a mim e a minha irmã, que em frações de segundo parece ter pousado. Quer dizer, é aquela coisa esquisita, que o UFO parece estar longe. Esse é outro fenômeno comumente relatado, também bate com a ufologia, que parece que está longe e de repente parece estar perto. A aproximação da nave dura 2 segundos, né? São naves que podem andar aí a 40 mil km por segundo em total silêncio. Então, quer dizer, por exemplo, ela está no alto do céu, está a 10 mil metros de altura, de repente ela está a 100 metros de altura, e você não viu como que ela fez isso. Quando que aconteceu essa cheia? Você não vê a aproximação como você veria de um avião ou um helicóptero humano, muitas vezes. Às vezes ela vem devagarzinho, né? Parece que ela pausou, e pensei que realmente seríamos abduzidos por eles. O raio acertou em mim e minha irmã. Abduziu sim. Se isso for uma abdução de fato, né, precisa fazer uma hipnose para sacar. Mas tá assim, por enquanto bastante óbvio, né? E a minha irmã e fomos sendo puxados em direção à nave, quer dizer, a forma do famoso raio trator, quer dizer, os elementos clássicos aí, né? No trajeto, viu que o raio era indolor e saíam muitos flashes de tons brancos. Também é uma coisa fortemente declarada. Que o túnel, né, o elevador de luz, né, o famoso tubo de luz, ele não causa dor. Em algumas pessoas ele causa uma sensação de sufocamento, de falta de ar. Eu não sei se causa sufocamento porque falta ar ou pela angústia que a pessoa tem em se ver
voando, né, para dentro de uma nave, aparentemente solta, né? E os flashes brancos são uma coisa comum em vigília ufológica. Quem faz vigília ufológica constantemente leva flashes. Eu sempre levo alguns, entendeu? Essa é interessante, essa interpretação de que por que dos flashes saindo do tubo de luz do raio trator. Quer dizer, o que seria isso? Né? Para que servem esses flashes até hoje? Existem múltiplas interpretações, assim, que é para filmar o indivíduo, para fazer... Quer dizer, eles já estão examinando à medida que o cara está subindo, ou é alguma espécie de agente de desinfecção também, né? Pode ser alguma espécie de raio-x, alguma coisa que mata bactérias, entendeu? Sei lá, vai saber, né? Mas são detalhes que um sonho, entendeu? Porque o sonho é ilógico, né? Hoje eu sonhei, por exemplo, que eu estava na Bélgica, comprando bala, chocolate, e que eu estava indo para o museu, era bonito, mas era tudo assim, onírico, né? Você sabe que é baboseira da cabeça, que é uma fantasia. Não é. É diferente dessa sequência tão concatenada, entendeu? No sonho eu estava hospedado na casa de uma pessoa que eu não conhecia, entendeu? Não tinha hotel, não tinha nexo, não conheço ninguém lá, entendeu? Então, por exemplo, a diferença entre o onírico e o astral, ou o sonho que reflete uma memória, um trauma, é muito grande, porque a clareza é diferente, o nível de clareza é diferente do sonho lúcido que nós chamamos. Né? Isso é um típico sonho lúcido, você viu até que saíam flashes brancos. De repente eu me vi no interior da nave, realmente você se vê, você não vê abraçar a porta geralmente, você acaba de estar lá. Com outras pessoas já não certo se minha irmã estava conosco. De lá dentro dava para perceber que a nave voava muito rápido e parecia estar saindo da Terra. Todos nós ficamos muito apreensivos com o que poderia acontecer. Opa, então saiu do planeta. Vi a nave chegar num lugar estranho que já não era a Terra mais. Parecia ser um planeta que estava em chamas. Pensei ser o Sol, mas eu acho que não era não. Custava acreditar que a nave iria pousar ali, o que realmente pousou. Meu palpite foi Vênus. Tá, Fabiano? Se você... Eu não respondi por e-mail, porque eu vou responder por aqui, tá? Mas eu palpito que... Eu dou o palpite de que foi Vênus. Porque Vênus é um planeta incandescente. As temperaturas de Vênus são 400 graus da superfície. É um planeta quente ao extremo, entendeu? E Vênus tem uma luminosidade muito maior do que a Terra, está muito mais próxima do Sol, sofre um efeito estufa. A gente não tem uma ideia muito clara de como é a imagem de estar na superfície de Vênus. Se Vênus é luminosa, porque ela está encapada em nuvens, né? Quer dizer, ela vive um efeito de um hiper efeito estufa, né? Então Vênus tem assim realmente uma temperatura altíssima e você pensa assim, poxa, ele vai pousar nesse lugar tórrido, né? 400 graus no forno, ele vai pousar no forno? Pousou, né? Ele até pode, né? Você não consegue pousar uma nave humana em Vênus. Marte sim, porque Marte é inóspito, mas é frio, mas Vênus não dá. Ninguém pensa em visitar Vênus, né? Tá, aí o que aconteceu? Vi a nave chegando em um lugar estranho, vi que não era mais a Terra. Uma estranha intuição, ou força mesmo, nos indicava para adentrar algumas fendas que a gente via nas rochas do planeta. Evidentemente, vidas subterrâneas, cidades subterrâneas. Pois ali fora não havia nenhuma forma de vida. E no interior daquele lugar poderia ter alguém sim. Pois afinal, quem nos abduzira poderia estar ali. Quer dizer, evidentemente eles foram para o planeta base. Esse planeta vizinho da Terra, Vênus, para eles é na esquina, né? É como eu ir para Piracicaba, entendeu? E aí caminhamos por um tempo. Não, ali fora não havia formas de vida, mas no interior daquele lugar, daquela bolha subterrânea, parecia haver sim.
Entramos e fomos caminhando. Eu ia percebendo as chamas e elas não queimavam. Caminhamos por um campo e eu ia percebendo que ao invés de se intensificarem, as chamas iam enfraquecendo, diminuindo até chegar a ambiente onde não havia mais fogo. Chegamos a um lugar que era a última sala mais acessível. Já estávamos num lugar que não parecia habitado. Parecia um grande salão talhado na rocha, né? Esse constantemente relatado, bases de rocha escavada. E embaixo de nós tinha uma porta no chão. Eu e mais um, dois, três dos que estavam comigo, ficamos intrigados com aquela porta. Decidimos abri-la. Decidimos abri-la e, para minha surpresa, haviam mais 3 portas com travas. Quer dizer, vários níveis de portas. Ao lado, ao abrir a última porta, ficamos espantados com o que vimos. Era uma espécie de cama, ou um cinto de segurança que prendia pessoas. No lugar onde deveria estar a cabeça das pessoas, havia uma estrutura de ferro, parecida com um cinto de segurança, que prendeu a minha cabeça ao segurá-la. Não sei se estava escrita a palavra tortura, ou se foi somente meu pensamento, dizendo que aquilo era para torturar pessoas. Foi uma suposição, né? Provavelmente era uma mesa médica. Mas, ao mesmo tempo que parecia ser para tortura, já parecia ser algo como uma maca, um local para experimentos com humanos. Ficamos apavorados com essa visão, mas não sabíamos o que aconteceria. Não fazer nada e não se obedecer, né? À altura. Pensei que fomos abduzidos. Logo encontraríamos extraterrestres ou outras pessoas ali também. Sem dúvida, né? Foi levado para uma sala dessa, quem vai usar aquilo? Assim começaram a chegar moças e rapazes, de aparência humana, enrolados em toalhas, parecendo que iam tomar banho ou que tinham saído de banho. Recepcionaram-nos aparentemente sem querer nos alardear. Perguntamos o que tinha acontecido de fato, quem eram essas pessoas que nos levavam até ali, e o que eles queriam, e ninguém respondia. Eles simplesmente respondiam para a gente ter calma e que tudo ia ficar bem, que nada ia acontecer para o nosso prejuízo e sim para o nosso benefício. Mas ninguém falava ao certo o que seria esse algo para acontecer, né? Isso é comum em ufologia, os ETs, nessas situações. Os ETs não falam nada, e as pessoas que estão ali também abduzidas, elas também não podem falar nada, elas estão travadas, elas estão impedidas de dar explicações. Simplesmente falar tudo vai ficar bem, você vai ser devolvido, tudo vai ficar bem, a informação acaba aí. E que a gente entenderia isto como algo para o nosso benefício. Eram todos jovens e estavam serenos, não eram extraterrestres ou algo assim. Eram humanos ali, né, cativos. Tá? De repente percebi a entrada do salão e dela saíram os extraterrestres. Eram um pouco diferentes do que as pessoas desenham por aí. Não tinham os rostos caricatos, de queixo pequeno e nariz pequeno e a cabeçona grande e os olhos. Quer dizer, não eram greys, não é que ele quer dizer caricato. Mas assim, ele está dizendo assim, não eram greys. É isso que ele quis dizer, tá? Não eram esses greys, né, que a gente conhece por aí. Ele usou a expressão são caricatos, mas não é bem isso. Seus corpos não eram mais afinados ou alongados. Pelo contrário, eram rostos mais parecidos com os dos humanos terrestres, mas tinham uma peculiaridade. A pele do rosto parecia ser grossa e escura em tom de preto ou marrom, cheia de nervos e veias grossas, que era algo nada bonito de se ver. Já foi relatado esse ser, que tem essa pele escura, estragada ou queimada, com veias protuberantes, né, com enervações, mas com um rosto humano, mas como se fosse uma pele envelhecida ou queimada, né? Esses seres aparentemente são uma linhagem humana, né? Uma linhagem humanoide, mas que tem uma aparência, não tem essa pele lisa que o humano terrestre tem, suave, né? Tem uma pele rugosa, grossa e com veias aparentes, né? Tá?
Quer dizer, era uma espécie que não era Grey, não era reptiliano, não era as nossas turmas bem conhecidas, né? O formato do rosto era bem parecido com o nosso, o corpo se assemelhava ao nosso, as pernas é que me chamaram a atenção. Pareciam usar uma espécie de aparelho que lembrava aquele corredor sul-africano que não tem as pernas e usa uma perna própria para corrida em formato de uma chapa acoplada às coxas. Fiz essa comparação por ser o máximo da minha percepção e entendimento. Mas eles usavam calças e não dava para ter certeza se eram aparelhos ou se as pernas deles eram desse jeito mesmo. Muito interessante esse detalhe, porque a Roseli Vaz de Lima, ela fez pesquisa sobre chupacabras, sobre seres, né, que mutilavam animais e tal. E em alguns terrenos ela encontrou pegadas. E uma das pegadas que ela encontrou, ela tem até um molde em gesso, é muito bizarro. Ela não mostrou até hoje isso, porque ela não foi à TV nem nada. Parecia que era na frente uma pata com 3 dedos, e atrás parecia ter um V metálico, eu suponho metálico, de madeira, como se fosse um salto alto. Quer dizer, parecia ser um híbrido, parecia que eles tinham uma espécie de... Como as pessoas que têm deficiência na perna e que têm assim, uma parte metálica que ajuda a andar, né? Parecia que esses seres que apareceram num evento de chupacabra, num evento de mutilação animal, apareceram frangos mortos, cães mortos e tal. E tinha umas pegadas esquisitíssimas, que eram assim, biomecânicas, vamos dizer. Tá? Então, assim, elas tinham pés à frente com garras de bicho, atrás tinha um salto alto, vou colocar dessa forma, em forma de V. Bizarro, não eram pés calçados, não eram pés descalços, era um híbrido de calçado e descalço. Quer dizer, me lembrou muito esse caso do que ele está falando, que, por exemplo, que às vezes parece que eles usam alguma espécie de aparelho na perna, ou alguma coisa assim. Não sei se tem a ver com a gravidade do planeta, se tem a ver com alguma deficiência física, ou o tipo de calçado que eles usam normalmente, vai saber, né? Quer dizer, em ufologia a gente tem muitas incógnitas, a gente tem poucas certezas, né? Mas a gente vai juntando as peças e geralmente a gente não entende ou dá uma interpretação apressada para o que a gente está vendo ali, né? Não sei lá o que era aquilo, mas eu conheço casos semelhantes de pernas com aparentemente adendos, né, metálicos e tal, né? Mesmo o ser parece estar descalço, mas está com uma espécie de ajuda para caminhar, alguma coisa assim. Que é uma coisa muito estranha, né? Todos eles nascem deficientes, todos eles nascem com essa necessidade especial. Curioso, né? Vai saber. Tá bom? Bom, seja como for. Fiz essa comparação, né, da perna por ser o que mais parecia com o meu entendimento. Usava um tipo de arma que não me parecia na mão, que parecia ser para controlar os mais exaltados. Porque eles estavam armados, né? Quer dizer, as pessoas que estavam lá estavam coagidas. Os humanos, no caso. Estavam lá cooperando, mas naquelas, né? Ainda com relação ao rosto deles, notei que eram mais humanizados. Alguns tinham um rosto mais humanizado, quase não tendo aparência estranha, rugosa, marrom e tal, né? Cheias de veias e nervos, nem a pele grossa. Alguns já tinham seus rostos parecidos com os nossos, e eu diria até idênticos aos nossos. E parece que o objetivo deles era mesmo se infiltrar na humanidade, usando a nossa aparência, usando corpos parecidos com os nossos. Deu a sensação de estarem em todos os lugares, pois eu vi que ali tinham ETs e que seus corpos eram extremamente parecidos com os nossos. Em outros momentos, eu veria o que eu acharia ser uma pessoa comum. Só sabia que era ET, porque eu os estava vendo nessa situação. Quer dizer, eles estavam fabricando uma espécie de híbrido, uma espécie de mutação deles mesmos, né? Uma espécie de tratamento ou de hibridização, para gerar indivíduos da espécie deles que parecessem conosco, né, aqui na Terra, os terráqueos. Então, com uma pele mais delicada, né? Na verdade, eles tinham que modificar a pele, basicamente, para ficar igual ao humano.
que os traços faciais eram os mesmos, né? Tive a sensação daquilo ser uma espécie de prisão, mas não era, pois sabia que voltaria para a Terra, só não sabia quando. O que eu sabia é que ali era um lugar de experiências com humanos abduzidos. Um deles começou a dizer que precisava me levar a outro lugar e que eu não iria trabalhar mais no mesmo lugar e que colocaria um lugar mais adequado para mim. Começou a me comparar com outro homem e eu tinha nem a impressão de saber quem essa pessoa era, mas não me recordo. Esse homem também estava ali abduzido. Quer dizer, aqui no caso está falando da vida mundana dele, que o ET colocou ele ia colocar ele num outro emprego, né? Isso é uma coisa muito interessante, como o extraterrestre muitas vezes interfere na vida pessoal de um abduzido, de um contatado, né? Faz ele separar de uma certa pessoa, faz ele casar com uma outra pessoa, faz ele mudar de emprego, etc., nas conveniências deles. Eles conseguem mexer os pauzinhos a esse ponto. Isso existem casos semelhantes por aí em abundância, né? De como eles podem interferir também na vida privada e até na vida íntima de uma pessoa, né? O ET comparava esse homem comigo, dizia que tínhamos características em comum, dizendo que ele tinha características tais e tais. E eu respondi, ele tem que ser um chefe, né? De cabeça, ele é caboclo de Umbanda, assim como meu chefe de cabeça é o caboclo arranca-toco, sou um médium umbandista. Quer dizer, esse rapaz, Fabiano, ele é umbandista, né? O que provavelmente abriu a mediunidade dele, a paranormalidade dele, facilitando que ele tenha contato com os extraterrestres e esses encontros. O ET dizia que agora eu iria para o meu emprego, e que ele iria para o meu emprego e que eu iria para um outro lugar, mas que eu teria que aguardar para ver o que seria melhor. Falando da vida pessoal dele. Parece que ele cogitou a hipótese de me mandar para uma prefeitura ou tribunal, promotoria. E pelas condições de estudo que eu tenho, né, na parte de assistência social, mas o real propósito eu não sabia qual era, não me revelaram. Ou se revelaram, eu não me recordo desse momento. Quer dizer, evidentemente eles vão ter apagado, né, como sempre. Mas é interferência na vida pessoal do indivíduo, do Fabiano, e a infiltração em certos setores da sociedade que interessam, né, aos ETs. Isso aí eles mexem mesmo os pauzinhos, não adianta, né? Ao me olhar, pegar meu rosto, olhar meu nariz, disse que eu era bonito, fez uns comentários sobre minha aparência. Engraçado que o trabalho disse para eu aguardar. Sem saber para onde iriam me mandar, eu fiquei pensando que eles que controlavam de fato o fluxo desse trabalho, o emprego das pessoas na Terra. Algumas pessoas trabalhavam nos locais que eles queriam que fosse, para cumprir os objetivos que eles tinham traçado e que as pessoas nem sequer imaginavam. É de um ET e a hipótese de um ET estar por trás de uma contratação, demissão, etc. Quer dizer, é uma loucura. Se você tem um contato com o ET, muitas vezes ele põe você em certos lugares, em certas cidades, em certos estados, em certos empregos, onde você vai encontrar X, Y, Z situações que interessam para eles. Não é? Quer dizer, isso, não estou nem falando se o ET é bem intencionado, mal intencionado, mas assim, a infiltração do ET na sociedade humana, e principalmente não necessariamente ele ser um entrante, ele se disfarçar de humano, mas simplesmente mandar um humano fazer uma certa coisa, né? Na hora que o ET olhou para o meu nariz, eu percebi que ele estava querendo ver se tinha algo implantado ali, ou já retirado. Lembrei que no centro que frequento, um dos guias falou que eu tinha uma coisa instalada no meu cérebro, que era para ser retirada. Quer dizer, hoje em dia existem essas umbandas que dão alguns, que admitem ETs e tal. Que esse chip tenha sido instalado na minha adolescência após um trauma que eu vivi, ou seja, que eu tinha ficado 14 ou 15 anos com isso no meu cérebro. E que aí um outro guia retirou. Na verdade, quem retirou foi o ET, né? Isso eu não acho que foi exatamente um ser espiritual, né? Assim, teve uma solicitação para o próprio ET retirar, né? Bom, seja como for. Disse a um deles que eu tinha um problema, que eu não tinha trazido remédios, eu tinha trazido uns remédios que teria que tomar. Disse para ir num lugar onde uma moça chamada Aline, ó, eles dão esses nomes para os ETs, entendeu?
É como às vezes, por exemplo, pessoas assim de origem chinesa, tal, tem um nome muito difícil, fala assim, ah, você pode me chamar de John, você pode me chamar de Mary, porque o nome é impronunciável, né? Então ela fala assim, eu sou Aline, né? Mas é um ET com nome sei lá o quê, né? Cheguei para conversar com a Aline, que era uma chefe de enfermagem, quer dizer, um ET. E a sala estava cheia de ETs, uns mais humanizados, outros nem tanto. Parece que estavam almoçando. Achei estranho, eles usavam pratos, talheres, garfos e facas. Quer dizer, eles estavam imitando os humanos, eles estavam aprendendo a parecer humano. Era uma espécie de escola, né? E que de fato os rostos de uns seres eram mais próximos aos nossos. Estavam se humanizando para ficar como nós e poderem andar pela terra sem ser reconhecidos. É o nome, Aline, né? Um nome bastante comum. Aline conversava algo com uma moça e disse para eu esperar. Vi que tinham uns locais onde os terráqueos podiam tomar banho, etc. Mas haviam banheiros específicos para os ETs, os quais fomos recomendados a não entrar para não termos surpresas desagradáveis. O banheiro deles não seria nada agradável aos nossos olhos. Na interpretação do Fabiano, seria de que talvez as fezes né, dos seres fossem assim extremamente nojentas. Mas eu também posso pensar que eles não queriam que houvesse uma mistura, né, das bactérias humanas e das bactérias ETs nesse grau. Que, por exemplo, se um humano urinar ou defecar num banheiro de ET, né, isso é uma contaminação monstruosa, né? Então talvez a experiência desagradável seria ser talvez levar um susto tentando entrar naquela sala, entendeu? Qualquer coisa assim, né? Aí vai ficar um mistério, eu não entendi. Eu queria muito ter visto o que tem no banheiro do ET. Mas é interessante, né? Aliás, é uma coisa interessante porque raramente se fala de mictório, banheiro, privado, etc., de ET, né? Mas que nesse caso havia diferenciado para as duas espécies, para deles e para os humanos presentes, os abduzidos. Muito interessante esse detalhe, muito raro. Foi um detalhe que me chamou a atenção e me fez fazer esse programa hoje, né? O sonho estava terminando, tive a sensação de que tudo aquilo parecia uma experiência com um propósito não revelado. Parecia que o material humano seria retirado de nós para que os ETs pudessem estudar e reproduzir os nossos corpos, e mesmo que eles pudessem se infiltrar na sociedade terrestre sem impacto. E ao mesmo tempo estaríamos sendo condicionados a trabalhar ou formar comunidades religiosas ou outras para cumprir certos objetivos já sabidos por eles. Quer dizer, eles tinham duas funções, que era uma ceder genes, ou ceder material, tecidos, etc., para um certo processo de camuflagem dos ETs, e ao mesmo tempo tomar determinados postos da sociedade, postos-chave, onde eles iam influenciar a sociedade humana, os humanos que estavam sendo levados. Eles estavam sendo trabalhados em dois níveis, um nível mental e um nível biológico. Muito interessante. O tempo todo seríamos observados e acompanhados por eles de certa forma. Aquilo não gerava em mim medo, mas sim uma certa confiança de que aquilo era bom para a humanidade. Ele se sentiu bem com relação aos seres, apesar de estarem tentando se infiltrar. Né? O fato de estarem tentando se infiltrar não significa que estão tentando se infiltrar com intenções malignas. Eles não precisam, talvez, se infiltrar por qualquer motivo, para conviver na Terra. Talvez se eles estão vivendo em Vênus, Vênus é inóspita, é ruim demais, eles têm que viver na superfície terrestre, sei lá. Né? Para saber qual é o agenda, né? Qual é o plano deles. Mas é uma espécie incomum, porque não é o reptiliano, não é o Grey, não é esses pleiadianos, Ashtar, essas coisas. Não parecia ser uma pirataria também. Parecia ser mais um programa de infiltração. Infiltração para quê? Né? Deixa para cada um dar suas interpretações. Né? O sonho estava terminando, com a lembrança vívida que em outra época, na minha adolescência, eu já tive experiências de sonhos, né? Ditos sonhos, com naves espaciais cruzando os céus da minha cidade natal, no interior de Minas, né? Porém, essas recordações já tinham sido esquecidas e se retomaram naquele momento. Foram retomadas naquele momento. Quer dizer, lembrando disso, ele desencadeou uma série de memórias de abduções na adolescência. Isso aí já estava... Se ele estava sendo usado para colher genes e tudo mais, isso não foi a primeira vez, né?
Ele só tomou mais consciência agora do que estava acontecendo. Se tivesse feito uma hipnose, ia ser maravilhoso para a gente descobrir mais sobre esses seres, quem eles são, como eles se chamam, o que, que eles querem, não sei o quê. Isso é só o que ele lembra do sonho, né? Não é nem falando da hipnose. Não houve hipnose, no caso. Né? O grau de detalhes é muito rico, sem hipnose alguma. Né? Essas recordações esquecidas tomaram retornadas daquele momento para me lembrar que aquela não era a primeira vez que isso acontecia comigo. Né? Tá? Então, esse rapaz, esse é o depoimento do Fabiano, né? Que é um excelente depoimento. E eu deixo para vocês interpretarem, né? Se alguém conhece, teve casos de seres com essa pele enrugada, marronzada, né? Aliás, esse tipo de ser humanoide com pele queimada, que parece que foi queimada por radiação, é muito frequente. Talvez venha de planetas realmente com uma alto índice de radiação, e a pele fica muito mutilada, muito queimada, muito grosseira, né? Que a pele humana é fina porque os raios solares... Porque assim, a Terra é relativamente bem protegida, né? Tem uma capa boa de proteção contra os raios solares, né? As tempestades solares e tal. Mas realmente pode ser que existam planetas que nem tanto, e a consistência da pele deles seja mais grosseira, né? Embora eles sejam entendíveis como uma espécie humanoide humana, né? Tinham olhos, boca, nariz e tal, mas aquela pele toda, entendeu? E eles estavam por algum motivo tentando ficar mais delicados. Ou estavam fazendo tratamento de beleza mesmo. Né? Sei lá, beleza. A gente é feio para os Greys, por exemplo. Os Greys são feios para nós. É natural que no interespécies a gente tenha estranheza. Aí na verdade todo mundo é bonito, né? Tá bom? É isso aí, pessoal. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê. Espero que vocês tenham gostado desse interessante relato, né? Eu achei assim fantástico. Agradeço o Fabiano, né? Que sabe que não é Fabiano, mas eu agradeço ele pela gentileza de compartilhar uma coisa tão diferente, tá? Namastê.